Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que todos estejam desfrutando daquela paz, daquela bênção que só o Senhor nosso Deus pode nos conceder. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de pontualidade. Nós já falamos em um vídeo anterior a respeito desse assunto e hoje a gente vai dar sequência. Pontualidade à luz da Bíblia, o que a palavra de Deus nos fala a respeito desse assunto, se é algo bom, se é algo positivo na vida do cristão, se o cristão deve ser alguém pontual, o que significa ser pontual. Então, tudo isso a gente está analisando aqui através desses estudos. Eu vou ler um versículo que está escrito na Epístola de Paulo à Igreja da Galácia, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Está escrito: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, ou seja, a plenitude dos tempos era justamente ali o período onde findou-se ali o período em que das profecias que apontava para o nascimento de Jesus. Quando chegou o momento exato, a plenitude do tempo, ou a plenitude dos tempos, o momento em que as profecias apontavam para o nascimento de Jesus, Jesus nasce, Jesus nasceu, sem se adiantar e também sem se atrasar. Então Deus foi muito pontual na hora de enviar o seu filho a este mundo para morrer por nós. Deus foi pontual, exato. Ali Deus viu o momento certo. Existia um calendário profético, podemos dizer assim, que apontava para a data exata. E ali Jesus vem a este mundo. Deus ele não se atrasa, Deus ele sempre age na hora certa. A pontualidade ela é uma virtude na vida do cristão. Existem igrejas, eu já vi isso de perto, que só começa o culto quando chega ali todos os irmãos, né? Vamos esperar a igreja encher, vai ficar bem cheia mesmo. Aí sim a gente vai começar o culto. Agora eu pergunto, é correto? Às vezes quando a igreja está cheia, fica cheia, já passou do horário, né? Mas tem aqueles irmãos que dizem assim, não, mas não pode começar só com um, nem com dois, tem que esperar todos. Meus queridos, quando a gente espera aquelas pessoas que têm o mau hábito de chegar atrasado, nós estamos dando privilégios a estas pessoas. Como que essas pessoas vão sentir a necessidade de mudar? Se a pessoa está em casa para sair para o culto, para sair para a igreja, aí já está no horário. Não, mas eu vou atrasar um pouquinho aqui, porque vão mesmo me esperar, só vão começar quando eu chegar. E aí eu pergunto, como que fica a cabeça daquele irmão que se preocupou, aquele irmão que se planejou durante a semana para ir para a igreja, aquele irmão que chegou no horário, chegou cedo, aí ele fica lá sentado no banco, aguardando, esperando, esperando. Passa-se 15 minutos, 20, 30, meia hora, 40 minutos. Quando os atrasados chegam, aí que vai começar. Como que fica? Como que esse irmão que chega cedo, que cumpre o horário, esse irmão que é responsável, porque ser pontual é ser responsável, como que ele fica? O correto seria começar, e eu já falei isso, e inclusive já nas igrejas por onde eu já liderei, eu sempre pensei dessa forma, agi dessa forma. Começar no horário, independente da quantidade de irmãos que chegaram. Não importa se é um, se é dois, se é três, até porque a Bíblia nos diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus nos diz assim: porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não importa a quantidade, comece com quem está ali.
porque aí você vai incentivar a igreja a ser uma igreja pontual, a cumprir os horários, a levar as coisas de Deus a sério. Esse deve ser o procedimento correto. No vídeo anterior que nós falamos a respeito desse assunto, eu falei a respeito de uma igreja que eu liderei durante vários anos, e eu citei um exemplo lá. Se você não viu esse vídeo, já está disponível aqui no canal, você pode assistir, até para ficar um pouco mais contextualizado a respeito desse assunto que nós estamos falando. Assista o primeiro vídeo, caso você não tenha assistido ainda. E aquela igreja, depois que eu deixei a liderança daquela igreja, o que foi que os irmãos mudaram os horários do início do culto. Os cultos que funcionam à noite, né? Domingo à noite. E os irmãos disseram assim, no domingo e nas quartas-feiras, né? Os irmãos disseram assim, não, vamos mudar o horário do culto, porque quando as pessoas lá de fora, os irmãos que não são crentes, né, ele chega, o culto já está quase terminando, então esse horário está cedo demais, vamos mudar o horário desse culto, vamos colocar aí um pouco mais tarde, vamos aumentar aí pelo menos uma meia hora. Aí sim, quando os nossos amigos visitantes chegar, vai dar tempo eles assistirem o culto, né? Na verdade, eu creio que talvez isso tenha sido apenas uma justificativa. Na verdade, eram pessoas que chegavam atrasados, tinham o hábito de chegar atrasado, e eles levaram essa proposta para ser aprovada, para aumentar um pouco mais, começar um pouco mais tarde, e ali foi aprovada essa decisão, alterar o horário do culto, privilegiando assim aqueles irmãos, aquelas pessoas que tinham o hábito de chegar atrasado. A proposta foi aceita, foi aprovada. Quando eu soube que a proposta tinha sido aceita, eu já não estava mais naquela igreja, já não liderava mais daquela igreja. Eu falei o seguinte, eu disse, olha, para estas pessoas que têm o hábito de chegar atrasado, se o culto começava às 7h30 e se agora vai começar 8 horas, vão continuar chegando atrasado. E eu quero dizer mais, se mudarem o horário do início do culto para às 22 horas, para as 10 da noite, estas pessoas vão continuar chegando atrasadas. Então, por que privilegiar aqueles que só chegam atrasados? Interessante é que ninguém se atrasa para as coisas deste mundo. Quando tem um compromisso sério, quando vai prestar um vestibular, quando vai ali para uma audiência, né? Comparecer ali diante de um juiz, ninguém se atrasa, né? Quando vai para qualquer um outro compromisso que a pessoa acredita ser importante para ela, não se atrasa. Agora, quando se trata das coisas de Deus, aí sim, pode chegar de qualquer jeito, qualquer horário, de forma relaxada. Você observa que as coisas deste mundo, às vezes, é levada mais a sério do que as coisas de Deus. Em Lucas, capítulo 16, versículo 8, diz que os filhos deste mundo são mais sábios do que os filhos da luz. Eu quero ler Lucas, capítulo 16, versículo 8. E louvou aquele senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. As pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus são mais prudentes, têm sido em algumas situações mais prudentes. Você vê os grandes eventos esportivos, tem o horário para iniciar, o horário para terminar. E assim acontece, dá tudo certo. Tudo sai aí como planejado. Eu estou citando apenas um exemplo, né? E muitas outras coisas deste mundo. Planeja-se e sai tudo de acordo com o planejado. As pessoas cumprem o horário. Por quê? Porque se não chegar naquele horário, a porta fecha, né? E as pessoas cumprem o horário.
Mas quando se trata das coisas de Deus, aí a pessoa tem aquele hábito, né? Não, posso chegar na hora que eu quero. Pessoas que têm andado sempre atrasado, fazem questão de atrasar. Sempre deixa para a última hora. Sempre deixa para a última hora. Seria correto este procedimento diante das coisas de Deus? Nós estamos nivelando as coisas de Deus, eu não diria nem colocando no mesmo nível que as coisas do mundo, porque como nós citamos aqui, às vezes as coisas do mundo, as pessoas estão valorizando mais, colocando um pouco abaixo das coisas do mundo. Não era para ser dessa forma. Esse é apenas um aspecto onde muitas vezes nós valorizamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Existem muitos outros aspectos. Meu amigo, que Deus te abençoe. Eu trouxe essa pequena palavra, reflexão, para que a gente possa meditar, repensar como tem sido o nosso procedimento diante de Deus. A gente parar de deixar para a última hora, porque logo mais Jesus vai voltar. E a gente tem esse hábito de deixar sempre para a última hora. Ah, não vou me preparar hoje, não, vou me preparar só amanhã. Jesus está voltando, mas eu vou tomar a minha decisão só daqui mais uns dias, daqui mais uns anos. E aí? E se ele chegar e você não estiver preparado? Fique com Deus, inscreva-se aí no nosso canal caso você não seja inscrito. Um abraço, até mais, nos vemos aí no nosso próximo vídeo.